Olá, eu sou Nalvinha Rocha do ateliê Nalvinha Rocha e quero ensinar vocês a fazerem esse sapatinho tamanho RN usando apenas lã e uma agulha. O material que eu utilizei foi a lã antialérgica, mas você poderá estar utilizando o fio da sua preferência. Desde o fio amigurumi soft, a lã molê, ane dupla, balão, aquela que você achar melhor e se adaptar. Esse sapatinho tem 10 centímetros de comprimento por 6 de altura. Eu estarei utilizando aqui a lã, mas você também pode estar fazendo com a lã molê ou outro fio que você preferir. Essa lã aqui, ela é super macia, tá? Ideal também para fazer sapatinhos. Você pode estar usando a linha Baby também, mesmo material em lã, porém mais fininha. Uma agulha número 5, agulha de crochê número 5, de acordo com o seu ponto, podendo trocar essa numeração também. Uma agulha de tapeceiro para poder fazer a costura. Marcadores de pontos, que você pode também substituir por fios coloridos, tá? Mas esses marcadores aqui você encontra facilmente nos armarinhos. E ele é mais prático de utilizar também. Mas você pode fazer essa marcação da maneira que você preferir. Uma régua para medir os seus pontos ou uma fita métrica. Lembrando que o número de carreiras e o total de pontos terá de ser medido para ficar o tamanho exato. O meu, com 28 pontos, ficou o tamanho exato de 10 centímetros. Lembrando que na produção você terá que fazer 20 centímetros para na hora de dobrar ele ficar com 10. Vou começar fazendo correntinhas. Deixo um espaço para acabamento. E o meu primeiro ponto, eu não vou fazer aquele nó, eu vou fazer a correntinha, iniciando já do primeiro ponto. Portanto, eu faço o E inicial, dessa maneira, sem apertar, porque ele já vai ser contado como o meu primeiro ponto, então não puxo ele. E vou fazer 28. Ó, uma é o meu primeiro ponto, sem apertar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e volto no quarto ponto. Eu fiz 30 correntinhas para mim ter 28 pontos. No quarto ponto, contando a partir da agulha, eu vou fazer um ponto alto, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou pegar o meu fio e vou fazer o meu segundo ponto alto, porque as 3 correntinhas que ficaram já vai contar como um ponto alto. Então, eu tenho as 3 contando um ponto, fiz o meu segundo ponto alto e vou até o final fazendo o ponto alto. Então, eu vou preencher todas as correntinhas com ponto alto. Terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto alto e vou fazer até o final das correntinhas, ficando num total de 28, tá? Lembrando de não apertar muito para o seu ponto ficar todos iguais. Tem que ter a mesma tensão de fios. Vou fazer e medir para vocês. Lembrando que cada pessoa tem uma tensão de ponto, então no meu ponto ficou com 28. Essa primeira fila tem que ter 20 centímetros, então você vai medir na sua fita métrica para já não começar errado. Tem que ter 20 centímetros, porque na hora que dobrar, ele vai ter que ter 10 centímetros, tá? Então, você vai fazer todos os pontos e medir. A próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto e vou medir também até chegar em 5 centímetros.
Talvez fique 5,5, tá? Porque cada variação de ponto muda, mas é a média de 5 centímetros, não pode ficar com menos. Então, eu vou fazer a próxima carreira, ponto sobre ponto. Ó, medindo aqui para vocês verem. Não vou esticar, ó, colocando ela certinha, do primeiro ao último ponto. O meu ficou exatamente com 20 centímetros. Esses 20 centímetros são os dois lados do sapatinho, então o total dele é 10 centímetros. Meça o seu, e conforme for os seus pontos, a sua tensão, poderá ter mais ou menos pontos. Lembrando que um ponto muito aberto, o sapatinho fica aberto no final. Dobrando exatamente 10 centímetros, tá? Pelas medidas, você terá mais facilidade de produzir o seu sapatinho, porque sempre vai ser o dobro do tamanho do pezinho do bebê. Então, se você quiser fazer um sapatinho maior, você mede o pezinho ou busque na internet uma tabela que dê os centímetros do pezinho do bebê de acordo com a idade e você produz as correntinhas para ter exatamente o dobro de pontos do pezinho, que ao você dobrar ele no meio, você ficará com o tamanho exato. Então, assim, fica fácil de você estar fazendo qualquer outro tamanho, tá? Conforme você for executando, você vai tornando isso mais prático e é um sapatinho que pode ser produzido em 20 minutos. Vou fazer todos em ponto alto, tá? E é bom sempre estar medindo, porque aí você não corre o risco dele ficar torto ou com tamanho diferente. A altura do meu ponto, ele tem aqui, ó, exatamente 1,8, tá? São quase 2 centímetros da altura do meu ponto. Você mede o seu também, porque aí você vai saber quantas carreiras você vai precisar até chegar 5 centímetros. Eu vou estar fazendo aqui 3 correntinhas para subir, lembrando que ela equivale ao meu primeiro ponto alto. Aqui eu fiz 2, tá? Mas você pode estar fazendo 3 correntinhas. No final também, você vai encaixar nos 3 pontos altos do início da carreira. Ó, vou fazer em cima do meu segundo ponto alto, mais um ponto alto. No terceiro, mais um ponto alto. No quarto, mais um ponto alto. E vou fazer assim até chegar ao final da carreira. Lembrando que ela começa com 3 correntinhas, para ser o meu primeiro ponto. E no final, eu vou encontrar as 3 correntinhas, que é o que muita gente faz para ficar errado, olha. Aqui eu deixei o último ponto sem fazer, para mostrar exatamente vocês. Aqui, ó, começa subindo com 3 correntinhas, e na hora que chegar, tem muita gente que vira o trabalho sem contar essas 3 correntinhas finais aqui, ó. Então, eu vou fazer um ponto alto em cima da última correntinha das 3 correntinhas que eu usei para subir, tá? Ele começa subindo 3 correntes, que vai equivaler ao meu primeiro ponto, e algumas pessoas pulam esse primeiro ponto, tá? Então, o exato é você contar, ó. Na minha segunda carreira tem 27. Se a de baixo tem 28, está faltando um ponto. Ó, vou fazer em cima da última correntinha um ponto alto, que vai dar exatamente 28 pontos. Então, você sempre conta quantos pontos tem cada carreira, para que você não erre nessa viradinha. Aí, ele vai ficar exatamente igual. 28 na primeira carreira, 28 na segunda. O número de pontos que tiver na primeira carreira tem que ter em todas as outras. Às vezes, você não consegue fazer o seu sapatinho por isso. Você não conta os pontos e acaba pulando um, deixando de fazer algum ponto. E aí, ele fica torto o seu trabalho. Subi 2 correntinhas, porque esse equivale ao meu primeiro ponto. Lembrando que se você é iniciante, faça as 3 correntinhas. E vou fazer ponto sobre ponto novamente, até chegar ao final da carreira, tá? E vou medir para ver se vai ficar com 5 centímetros. Terminei a minha quarta carreira, perdão. E aqui já tem o tamanho
dos 5 centímetros. 4 carreiras minhas já deu 5 centímetros que eu preciso para a altura do sapatinho, tá? Contando que todas vão ter que ter o mesmo número de pontos que eu comecei. Então, ó, vou medir pra vocês. Aqui, ó, 5,3, ó, 5 e um pouquinho. Não tem problema passar, o que não pode é faltar, tá? É o mínimo 5 centímetros de altura. Então, você vai medir bem rente e ver que deu 5 centímetros. Então, eu tenho um retângulo de 20 centímetros por 5. Que a hora que dobrar, vai dar 10 por 5, que é o tamanho do sapatinho. Vou cortar o meu fio. E vou fazer o acabamento, tá? Corto um pedaço grande, uns 30 centímetros de linha, por exemplo. Puxo a minha laçada e aperto esse pontinho. Só vou puxar uma vez porque eu vou costurar com esse fio que eu deixei sobrando, tá? Então, eu vou colocar a minha linha na agulha de tapeceiro, que é o que eu vou fazer a costura do sapatinho. Esse tamanho de linha é o que eu preciso para fazer a costura total. Eu vou precisar de mais um pedaço. Aqui eu cortei um pedaço com o dobro da medida do meu sapatinho, tá? Mas poderia ser um pedaço menor, que é o que eu vou fazer a parte de cima do sapatinho, fechamento. Então, ó, eu vou dobrar, olho qual é a minha frente, eu escolho qual vai ser a frente do meu tecido, lembrando que são carreiras de ida e volta. Então, eu vou pegar a última carreira com o ponto virado para mim, o direito do ponto virado para mim. E vou contar 8 pontos, tá? Vou deixar 8 pontos e vou colocar o meu marcador. Vou fazer isso dos dois lados, porque é onde vai marcar o franzido do meu sapatinho, é o que vai dar formato no meu sapatinho, tá? Então, eu vou separar dos dois lados, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Coloco meu outro marcador. Pode ser usado, olha, uma piranha. 8 pontos. Um pedacinho de fio, qualquer coisa, tá? Coloquei essa pregadorzinho para você entender que necessariamente eu só preciso de uma marcação, tá? Eu só preciso deixar 8 pontos para cada lado. Esse fio que eu cortei separado, eu vou colocar na minha agulha de tapeceiro, que é o que eu vou franzir para dar o formato ao meu sapatinho. Lembrando que essa vai ser a parte de cima. Então, eu vou fazer alinhavo, pegando pela frente e por trás de cada ponto, lembrando de não saltar nenhum, somente o ponto que tá entre os marcadores. Ó, vou fazer um alinhavo, tá? Pego por dentro e por fora de cada ponto. Puxo esse fio e vou amarrar, lembrando de que não precisa ser muito forte, mas eu vou juntar, vou franzir eles o mais juntinho possível, tá? Assim que eles estiverem bem juntos, eu dou 3 nozinhos e corto esse fio. Ajeita o seu ponto, conserte o seu sapatinho, tá? Aqui, ó, lembrando de puxar ele sempre para fora, dando formato. Pronto, ó. Amarrei. Um nó, outro nó, e já posso cortar o meu fio, tá? Esse pontinho não vai sair, ele é a parte de cima. Saiu um pouco da câmera aqui na hora de cortar, mas eu somente cortei o ponto que estava sobrando. Foi exatamente aqui, ó, voltando para mostrar para vocês aqui. Isso, cortei o fio. Agora eu posso retirar o meu marcador, porque era somente para poder deixar 8 pontos de cada lado. Ajeito ele. Essa é a parte de cima do sapatinho. Aí agora, para mim costurar, eu viro ele do avesso. Lembrando de ter bastante atenção para que os dois sapatinhos fiquem exatamente iguais.
E vou pegar esse fio que eu deixei sobrando, esse fio maior, não é o fio que eu comecei, mas sim o que eu terminei e deixei maior. E vou colocar também na agulha de tapeceira, que é o que eu vou costurar a volta de todo o meu sapatinho. É uma costura simples, da mesma forma, alinhavando, pegando por dentro e por fora, lembrando de pegar somente uma alcinha de cada lado do sapatinho e que eles fiquem exatamente iguais. Ó, vou passar esse alinhavo da maneira que você está vendo, sem puxar muito. Tanto faz eu pegar pela frente ou por trás, mas sempre eu vou pegar na mesma direção. Então, se eu começar pela frente, eu vou alinhavar todo pela frente. Se eu começar pegando por trás, igual eu estou fazendo no vídeo, eu vou terminar ele por trás. Lembrando sempre de pegar as duas partes e medindo para que eles fiquem do mesmo tamanho. Então, vai ser as duas partes na mesma direção. Eu não vou pegar uma alça de um lado e uma de outro em direções diferentes, não. Chegou na curvinha, eu vou pegar, eu posso arrematar esse fio aqui também, tá? Que tá sobrando, mas também eu posso simplesmente alinhavar ele junto. Viu? Eu posso pegar a agulha de crochê, ó, e passar ele por dentro. Somente puxando esse fio pra esconder ele. Eu dei um nozinho só por segurança, tá? Um nozinho só pra garantir que ele não vai escapulir. E vou puxando, ó. Somente pegando aquela alcinha inicial e busco esse fio, tá? Ele vai ficar aí, ó, transpassado, somente para esconder. Faço isso em alguns pontos e corto o excesso. Não necessita puxar ele todo, não. E continuo meu alinhavo, ó. Cheguei na quininha, pego um ponto de cada, certinho. Esse aí vai ser a lateral do pezinho. E na parte de baixo, eu vou continuar o processo, porém, eu não faço isso até o final. Não vou fechar ele todo. Eu vou alinhavar ponto com ponto e deixar um espaço, tá? Então, eu não vou chegar até o final. Eu vou passando, ó, pegando as duas alcinhas na mesma direção. Puxo, lembrando de não puxar muito, porque a intenção aqui é somente fechar o sapatinho. Eu não quero ele muito apertado e também não pode ficar muito frouxo para não ficar aberto. Então, você vai ajustando a tensão do seu ponto, tá? E vou alinhavar até chegar naquele pedacinho que eu vou deixar uma folga. Mais ou menos 2 centímetros, tá? Tamanho de um dedo aí, aberto. Que aí vai ser diferente essa maneira de fechar. Ó, puxo a minha agulha, tensiono. Lembrando de não deixar ele nem frouxo, nem muito apertado. É um sapatinho de bebê, portanto, até os pontos tem que ser delicado. E vou alinhavar. Chegando aqui, ó, peguei esses dois, eu vou deixar um espaço. Esse espaço aqui pra mim já é suficiente. Aí eu vou finalizar da mesma forma que eu finalizei em cima, tá vendo? É o espaço de um dedo. Eu passo mais uma vez no mesmo local que eu fiz o último ponto, só pra travar essa linha. E vou alinhavar igualzinho de cima, um lado só, ó. Pego por dentro e por fora, somente uma parte do meu sapatinho. Eu não vou pegar as duas juntas agora, eu vou alinhavar ele em volta desse buraquinho, porque eu vou franzir, igual a gente fez em cima. A diferença é que como ficou um espacinho bem pequenininho, esse franzido vai dar um leve arredondado no pezinho, tá? Que vai dar o formato do sapatinho. Pronto, ó, franzi, não puxei demais, somente para fechar. E aqui eu vou arrematar, tá? Então, eu vou pegando pontos aleatórios, somente para ficar fechado. Não tem necessidade de ser os dois iguais, ó. Só vou simplesmente passar essa agulha de um lado para o outro, dar um nozinho. Ó, passei por dentro e puxo. E vou esconder esse fio. O mesmo procedimento que eu fiz no início, o pontinho que sobrou. Então, ó, ficou bem fechadinho, confere se o seu ficou fechadinho, porque se ficar algum ponto aberto, você conserta agora, nesse momento, tá? Então, você tá bem fechado, só vou, ó, esconder essa linha, tá? Então, eu vou pegar, ó,
passar essa linha em pontos aleatórios, sempre no sentido da costura, tá? Não vou esconder ela, não é no meio do sapatinho, é na costura que eu fiz. Essa parte aí é só pra esconder um pedaço de fio e corto, né? Ficou bem preso. Nesse caso aqui, ficou um pedacinho da linha inicial e da final, eu vou dar 2 nozinhos para poder cortar. Mas não é necessário, tá? Você pode simplesmente cortar a sobra do fio, que ele não vai sair. Agora eu vou desvirar o meu sapatinho, tá? Ó, ficou dessa forma. Eu vou virar ele pro lado certo agora novamente. Ajeito meu sapatinho, conserto os meus pontos. E aqui, ó, já temos o sapatinho pronto, tá? Já tá totalmente modelado. Esse é o espacinho do pezinho do bebê. E eu vou fazer o acabamento. Você pode estar fazendo da mesma cor, com a mesma tonalidade que você começou o sapatinho, ou você pode fazer com uma cor diferente. Nesse caso aqui, eu escolhi a cor branca para estar fazendo, para dar um detalhe, tá? Mas pode ser utilizado ele em cor única. Eu vou deixar um pedacinho de linha, bem pouco. Vou fazer, agora sim, o meu primeiro nozinho, tá? Puxo, que ele não é um ponto, é só para segurar a linha. E vou começar com meio ponto alto. Eu escolho o calcanhar do bebê aqui, ó, para terminar essa costura e começar. Meio ponto alto. Então, são uma laçada, pego a linha, tá? Pego ela aqui por dentro do ponto e vou tirar todos juntos. Esse é o meio ponto alto. Pego a linha, pesco a laçada e tiro todos juntos, tá? Então, ele é um pouquinho diferente do ponto alto, onde você tira 2 vezes, esse você tira de uma vez só. E vou fazer ponto alto em cima, meio ponto alto em cima de cada ponto de baixo, até chegar naquela parte que a gente franziu. Então, a gente vai fazer, ó, ponto sobre cada ponto. Lembrando que é meio ponto alto. Agora, aonde a gente fez aquele nozinho franzido, eu vou passar por dentro e vou fazer 2 meios ponto alto. Então, aqui, ó, aí já não é acima de ponto, é dentro da onde a gente amarrou. Por isso que não pode apertar muito, mas também não pode ficar frouxo. 2 pontos altos aqui dentro e continuo fazendo meio ponto alto sobre cada ponto alto de base. Então, você vai simplesmente fazer ponto sobre ponto, chegou no meio, são 2 no mesmo local, que não é no ponto, é naquele espacinho, e vai seguir até o final, e podendo arrematar o seu fio, tá? É só um charmezinho mesmo, por isso que está colorido. Esse acabamento poderia ter sido feito todo em ponto baixo, ou também eu posso fazer em ponto alto, mais 2 ou 3 carreirinhas, formando assim uma botinha. Cheguei no final, eu vou arrematar, tá? Aqui, ó, prendi o meu ponto. Vou cortar a minha lã. Vou puxar a minha laçada. Puxando meu fio. Aqui, ó, e vou amarrar com aquele pedacinho que eu já comecei, tá vendo? 2 nozinhos. O primeiro pode ser ajustado do tamanho do ponto e o segundo mais apertado. Pronto. Agora, eu posso cortar o meu fio, tá? Ou passar ele por dentro para esconder também. Lembrando que depois que deu o nó, ele não vai escapulir, tá? Aqui, ó, vou passar por baixo, só para esconder um pedaço do fio. Mas eu também poderia estar cortando ele ali junto do nozinho. Essa agulha plástica, ela tem a entrada de linha dela muito grande, então ela costuma ter uma dificuldade para passar. Eu gosto mais da metálica, mas aqui está em falta, tá? Mas essa aqui também serve muito bem. É só essa dificuldade mesmo de passar por dentro do fio. Mas aqui, ó, só vou esconder dentro de uns 4 pontos.
e vou cortar essa sobra de fio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí a sua curtida. Se você não for inscrito, se inscreva, tá? Logo estaremos postando mais vídeo. Não necessariamente sapatinhos, mas estaremos postando também pinturas, tapetes e outros conteúdos diferentes. Sapatinho pronto, temos aí um tamanho recém-nascido. Espero que você tenha gostado, tá? Compartilhe aí com aquela crochê que gosta de fazer novidades aí para bebês também, ou tente fazer o seu.